Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, professor Aelton com vocês aqui, mais uma aula, de experimentação. Então nós temos aí mais uma aula agora fazendo a atividade que estava ao final, da aula. Vamos lá, nós temos esses dados, temos aqui como calcular o R da correlação, o valor de T, tá? E vamos lembrar algumas coisas que se pedia lá durante no trabalho, né? Então, o que era pedido ao final do trabalho era que se calculasse, se verificasse se existe relação entre as duas variáveis e se essa relação era positiva ou negativa, tá bom? Então, vamos comigo, né? O Excel, trouxe esses dados aqui para o Excel. A primeira coisa, e agora o som vai diminuir um pouquinho porque eu vou colocar o microfone na mesa para poder digitar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média, né, disso aqui. Então vamos calcular a média. Tá aí a média, tá bom? Calculada. Vamos calcular também. Eu vou inserir aqui uma nova coluna só para a gente poder escrever aqui, ó, média, tá? Média, né, com acento no lugar certo, e desvio padrão, tá? Então aqui é igual a desvio padrão. Já vou pegar aqui, né? Cadê essa aqui, né? Desvio padrão, colocando aí, só para a gente ter uma certeza, tá? Então temos aí a média e o desvio padrão. Só para verificar se isso está certo, eu vim aqui para o R, tá? Vou colocar aqui a média da correlação da altura, para ver se eu usei a fórmula certa no Excel, tá? Tá aí 28,15, checando lá, 28,2, provavelmente porque não tá com uma casa decimal, vou aumentar aqui para a gente poder ver, tá exatamente certo agora, tá? E aí agora vamos calcular também o desvio padrão. Então, vou colocar aqui o desvio padrão, SD, 16,55645. Então, tá aí, tá exatamente o mesmo valor, tá? Então significa que a gente está fazendo do jeito certo. Vamos fazer aqui também para a segunda, né, para a biomassa e para, tá, a biomassa e o desvio padrão. Então vocês estão vendo aí desvio padrão e média. Pronto, por que que eu fiz isso? Para poder calcular o ZI, tá? Então, o que que a gente precisa calcular, né? Observando aqui para a fórmula do R, né? Nós temos aí xi menos x barra dividido pelo desvio padrão e a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer cada um dos casos para que a gente possa ter aí a fórmula do R. Então, olha aqui, ó, eu vou chamar de um lado, tá, de zxi e do outro de zyi, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vem comigo, ó. É igual a esse valor menos esse valor, né? Entre parênteses, isso aqui. Lembrando que a média ela é fixa. Por que que ela é fixa? Porque todos os valores vão usar ela dividido pelo desvio padrão, que também é fixo, tá? Então tá aí exatamente a fórmula do ZI. Lembrando de utilizar sempre a ordem, tá, pessoal? Então é importante que seja colocado o valor do xi, né? O xi, ou seja, o primeiro x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, e do outro lado, pessoal? Do outro lado é igual, né? Abre parênteses, ao valor do zi menos, tá bom? Esse valor aqui, fixo, dividido pelo desvio padrão. Então tá aí, né? Tá mostrado. Aelton, vamos observar se eu fiz certo aqui. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa em relação a quem é o x e quem é o y, tá? É a biomassa que altera com a altura ou a altura que altera com a biomassa? Bem, a biomassa da planta aumenta à medida que ela cresce. Então a altura é o nosso x, a variável dependente realmente é biomassa. Então está certo, estamos de acordo. Pronto, nós temos o zxi e o zyi. O que a gente precisa fazer? Fazer a multiplicação dos dois, né? Então vamos fazer aqui zxi vezes zyi. Então, Aelton, é tão fácil assim? É fácil, basta você fazer os valores de z, né? E depois multiplicar. Então é igual a esse vezes este.
Então, nós temos aí, olha só, o primeiro ponto, o primeiro dado, ele dá aí um valor, ele contribui positivamente. Nossa, todos contribuíram positivamente. Sim, todos contribuíram positivamente. Agora, é igual à soma. Então, nós temos aqui a soma. Nós temos a soma aí, deu 8,906. Vamos olhar para a fórmula, que ela é igual a 1 sobre n menos 1, que multiplica esse somatório que a gente já fez. Então, voltamos aqui. Então, qual é o n? Nós temos um n de 10, né? Vamos colocar aqui do ladinho para vocês entenderem. 1, 2, 3, né? Colocar aqui amostra, só para vocês terem, né, uma visão aí do geral. Então, nós temos aí um n de 10. Então, 1, né, é igual a, vou abrir parênteses, 1 que multiplica, que é dividido, abre parênteses de novo, pelo n, que é 10, menos 1, fecha o parênteses, que multiplica este valor, né? Conferindo, então nós temos aí um R de 0,989534108, tá bom? Tá aqui, tá? Então nós temos aqui a nossa correlação conferindo, o resultado está correto. Então a nossa correlação está aí, né? Então esse é o valor de R. Vamos comigo calcular o valor de T agora? Olha a fórmula que está aqui, tá? Vamos olhar para a fórmula. Então nós temos aqui, né, um valor que é igual, né? Vamos copiar isso aqui, que é mais fácil trazer copiado, tá? Então nós vamos trazer aí, colar aqui, tá bom? Então está aí o nosso valor, a nossa correlação, nosso valor de R. Ela é positiva ou negativa? Nós já sabemos, né, que ela é o quê? Positiva. Olha aí, ó, esse valor aqui é positivo. Então, ela é uma relação positiva, respondendo à segunda parte da questão. Em outras palavras, à medida que a altura aumenta, gera o quê? O aumento da biomassa. Então, é isso que significa uma relação positiva. Vamos ver se isso é significativo. Vamos para a nossa fórmula. R que multiplica a raiz de n menos 2 sobre 1 menos r ao quadrado, né? Então, também em forma de raiz. Vamos lá, vem comigo. Provavelmente eu vou ter que voltar lá várias vezes, né? Porque eu não lembro a fórmula total. Então, vamos lá. É igual a, abre parênteses, R, tá aqui, que multiplica, abre parênteses de novo, tá? Raiz quadrada, raiz, abre parênteses, tá bom? A raiz de quem? De n menos 2. N menos 2 eu já vou colocar aqui 8, tá? Porque o n é 10, a gente sabe. Dividido por menos 2, 8, tá bom? Dividido, e aí vamos dividir agora por quem? Por raiz de 1 menos r ao quadrado. Então, raiz de 1 menos, vou abrir o parênteses aqui de novo, esse número, chapeuzinho 2 ao quadrado, né? Fechando parênteses, fechando parênteses. Então, pronto, nós temos exatamente a fórmula. Ailton, faltou um parênteses, faltou um parênteses aqui, ó. Ó. Beleza? Pronto, agora a gente tem o número de cima dividido pelo número de baixo. Vamos dar um Enter. 19,39, esse aqui é o nosso valor de T. Então, nós temos 19,39, checando, 19,396. Voltando para cá, 19,39, cadê o 6? Bem, aqui tem um 9, então arredonda, 19,396 está arredondado, está certo. Então, nós temos o valor de T, nós temos o valor de R. E agora? Agora nós vamos na tabela de T. Nós temos 10, n igual a 10, grau de liberdade para o teste T, nesse caso, é igual a n menos 2. Então, nós temos o quê? Um grau de liberdade que é igual a 10 menos 2, que é igual a 8.
Então, nós temos um grau de liberdade de 8. Então, vamos lá na tabela de T. Vem comigo, tabela de T. Para significância, né, em bicaudal, um teste bicaudal com significância de 5%, nós temos aí o valor crítico de 2,36. Vamos levar esse valor para lá para a nossa tabelinha, né? Nós temos aí o valor de T, tá aqui o T. Então, olha para aí, olha que bonitinho. Então, nós temos agora, né? Nós temos, então, o valor crítico T tabelado é igual a quanto? Vamos olhar de novo lá na tabela, porque eu não lembro. 2,36. Esse valor é o quê? Bem menor. Então, T calculado, que é o 19, é maior do que o T tabelado. Então, eu considero, o que eu considero? Eu considero, então, que eu rejeita-se H0. O que era H0, né? Então eu rejeito H0. H0 é de que não havia relação, ou seja, que o R era igual a zero. O R é muito diferente de zero. O R, nesse caso, é de 0,98, né? 98,9. Na verdade, 98,95, né? Para eu não ter que arredondar, que senão eu teria que apagar tudo. E aí você vê, então, que existe uma forte relação entre as duas variáveis. Beleza? Então, terminamos por aqui. Rejeitamos a hipótese de que o R é igual a zero, uma vez que ele é significativo, tá? Se ele não fosse significativo, eu não poderia dizer que ele era diferente de zero, tá bom? Então, se ele... Elton, achei um R de 0,66, né? Achei esse R. Pô, é uma relação positiva entre as duas variáveis, mas o T deu não significativo. Se o T é não significativo, significa que não existe relação entre as variáveis. Mas eu achei uma relação de 0,66, mas ela não é significativa. Você não tem confiança que essa relação ela realmente ocorre, tá? Então você aceita H0 de que o R é igual a zero. Mas eu achei 0,66, mas não é significativo, tá bom? Lembre-se disso. Até a próxima aula de regressão.